Sexta-feira é dia de Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o Voto, e no estúdio 2 do Observador em Alvalade tenho os meus comentadores residentes, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. E hoje convidámos Pedro Maria de Castro, 21 anos e é estudante de Direito. Olá Pedro e bem-vindo ao Geração V. Olá, obrigado pelo convite. Pois é, temos novo governo, novo parlamento, novo candidato presidencial, novo líder da oposição, nova confusão na eleição dos vice-presidentes da Assembleia da República e o mesmo Sócrates de sempre. Uma semana cheia para os meus comentadores opinarem. Começamos por onde, meus caros, Gonçalo? Eu, se calhar, pelo governo apresentado por Luís Montenegro no dia de ontem. Vamos a isso. O que é que achamos então, Gonçalo, dos três novos ministros e do resto da composição governativa? O modelo do governo, ou seja, o novo governo não me surpreende, até porque é um governo de continuidade. Exatamente. Portanto, a maior parte deles continuaram. Exatamente. Sem surpresa absolutamente nenhuma. O Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, vai para a Câmara do Porto. Enfim, vamos ver se será eleito ou não, mas vai concorrer à Câmara do Porto. Portanto, saída também já esperada. A grande surpresa aqui não me parece ser a entrada de Maria Lúcia Amaral na administração interna, até porque tu certamente te lembras até no ano passado, quando o anterior governo de Luís Montenegro veio a público, eu disse logo, a administração interna é provavelmente o ministério que mais facilmente pode correr mal, e a realidade é que correu mal, e vemos agora que Luís Montenegro não reconduziu Margarida Blasco, eu tinha avisado desde o início. Sim. E há aqui foi sempre muito criticada. Exatamente, e há aqui duas circunstâncias que eu acho que têm de ser tidas em conta. A primeira, o Ministério da Reforma do Estado, com Gonçalo Matias, que eu acho que é interessante. Há aqui uma comparação relativamente ao DOJ nos Estados Unidos, não é? Para cortar, não é? Portanto, o afuera na versão social-democrata de Luís Montenegro é um pouco isso. Eu não sei se quem estiver a ver este podcast, mas viu o discurso de ontem de Luís Montenegro, ele cimenta as prioridades de governação do governo por ordem. Tanto que na linha da ordem dos ministros que estão sentados nas carreiras, ele é logo o quarto ou quinto, ou seja, está logo a seguir aos ministros de Estado e da Presidência. Está acho que o primeiro é o Miranda Sarmento, depois aparece o Paulo Rangel e Miranda Sarmento, exatamente, não sei, era um dos dois. Depois aparece Leitão Amar, a Presidência, e depois logo a seguir Gonçalo Matias na Reforma do Estado. O primeiro tópico setorial geral que Luís Montenegro fala no seu discurso é a guerra à burocracia. Ou seja, é interessantíssimo ver que há um shift completo relativamente não só aos anteriores governos do Partido Socialista, mas também ao anterior governo de Luís Montenegro. Certo. Esta maioria maior vai-lhe dar um pouco mais margem para isto. Agora, uma coisa é perceber se o que o Luís Montenegro diz se vai concretizar na prática em termos executivos, porque depois muitas medidas que o Luís Montenegro disse relativamente a questões económicas, até na previsão do crescimento económico, a nível do controle da imigração, etc. Luís Montenegro disse, mas depois ficou um bocado aquém a vários aspectos que valeria até a pena aprofundar, havendo mais tempo. Pedro Reis, surpreendido com a saída? Não me surpreendeu, até porque houve uma agregação com o Castro Almeida e, portanto, até não acho que seja propriamente... Muita gente criticou isso, porque já são duas pastas com muito trabalho já, não é? Por isso... Certo, mas tu já tiveste circunstâncias até piores em Portugal, quando o Manuel Pinho saiu da pasta da Economia e o Teixeira dos Santos ficou com as duas, portanto aí Finanças e Economia até acho que até era mais problemático. Portanto, eu até acho que nem é propriamente problemático, tendo em conta que até é uma altura que se fala da questão da regionalização e etc, a própria lei dos solos, Economia, pronto, até não acho problemático de todo. Depois o outro aspecto, o Carlos Abreu Amorim é promovido, portanto, aos assuntos parlamentares, não, acho que não há aqui grande coisa. A administração interna também já comentei. Diria apenas que o caso mais polémico, a meu ver, aqui nas decisões do Governo acaba por ser mesmo a Ministra da Saúde. Porquê é que Luís Montenegro mantém a Ministra da Saúde? Porque é uma decisão muito polémica. Certo. O problema da saúde não é resolvido em Portugal estando lá Vasco Galhardo, Gonçalo Sousa ou outra pessoa qualquer. O problema da saúde não é um problema pessoal ou ministerial. O problema da saúde é estrutural. Ou seja, Luís Montenegro, se deixasse cair a Ana Paula Martins, a mensagem que ele iria estar a transmitir era: a culpa é da Ana Paula Martins, a culpa é minha, Luís Montenegro, em termos do processo de decisão política. Ora, Luís Montenegro, ao manter a Ana Paula Martins, está a tentar transmitir que a culpa da existência de problemas no SNS é estrutural, não é pessoal. Atenção, decisão muito arriscada. Pois. Isto tem dois outcomes. Ocorre muito bem, porque a Ana Paula Martins consegue colmatar os erros que cometeu no passado, ou que efetivamente aconteceram no passado, ou então corre muito mal porque temos o verão aí à porta. Exatamente. E nós sabemos que no verão e no Natal também são épocas complicadas do ponto de vista da saúde, a administração interna também, mas da saúde principalmente. Portanto, das duas uma, ou isto corre muito bem a Luís Montenegro, ou corre muito mal, porque correndo muito bem ele prova que o problema é estrutural e não tem a ver com o Costa, o Montenegro, o Ventura, ou seja, quem for o Primeiro-Ministro. Ele prova que é um problema da dinâmica do sistema. Se correr mal, a responsabilidade cai toda não só em Ana Paula Martins, mas agora muito mais em Luís Montenegro, porque é ele próprio que decide individualmente reconduzi-la nas funções. Vamos esperar para ver, vamos estar aqui para comentar tudo. Joana, quero saber o que é que achaste da junção
da pasta da cultura com a juventude e o desporto? Olha, Para Margarida Balseiro Lopes. eu fico sem palavras, juro que fico sem palavras, e eu até acho que é normal, no meio do encolhimento da cultura, eu ficar sem palavras, não é? Vamos ver se conseguimos perceber bem. Então, o governo português decidiu, em 2025, encolher o Ministério da Cultura e atirá-lo para o colo da Margarida Balseiro Lopes com o desporto e com a juventude, não é? Portanto, em 2025, o governo português acha que nós não precisamos nada de cultura. Pá, eu, chegada a este ponto, eu acho que eles têm razão. E pá, que se lixe. Olha, que se lixe a cultura, que se lixe os artistas, sempre com os mimimizinhos deles e com aqueles lencinhos da Palestina. Que se lixe. Até acho que nós devíamos era mudar de tema. Não devíamos falar sequer da cultura. Olha, devíamos falar de outras coisas que aconteceram esta semana. Por exemplo, uma mulher que foi esfaqueada 150 vezes, não morreu, está viva, porque um homem porque ela disse que não é um homem. Como ela disse que não é um homem, ele ficou tão zangado que lhe deu 150 facadas em Alvalade. Mas também, se calhar não é um bom tema. Porque todas as semanas acontece alguma. Seja a semana anterior já aconteceu, para a semana a seguir vai acontecer, portanto todas as semanas acontece uma, portanto também não é um bom tema. Falemos dos homens, que as mulheres são um bocado chatas. Portanto, o que é que aconteceu esta semana com homens? Se calhar com o João Barbosa, mais conhecido como Numeiro, aquele TikToker que Pois é, perguntar quem é o João Barbosa. De anunciar tanto casinos ilegais, não é? Portanto, o João Barbosa, ele disse uma frase, qualquer coisa como: as mulheres são todas umas... Eu não vou dizer a palavra, como é óbvio, porque eu estou no meio de comunicação oficial e reconhecido, e nós aqui não podemos dizer, aqui no Observador, temos regras, temos leis, temos estatutos. Eles lá no TikTok e no Twitter não têm, não é? Sim. Mas ele pode dizer tudo o que ele quiser. O Numeiro pode, nós aqui não podemos dizer, não é? Portanto, o Numeiro, vai saber, também tem muito mais visibilidade naquele TikTok do que nós temos aqui. Mas como as coisas são assim meio estranhas e moramos num mundo bizarro, ele pode e nós não, portanto eu não vou dizer a palavra, como é óbvio. Mas sim, foi mais ou menos isto que aconteceu esta semana, mas eu acho que ainda há mais qualquer coisa que possa ter acontecido. Por exemplo, a Cristina Ferreira, com aquela sua frase polémica de se uma mulher entrar num carro à noite com um homem, ela põe-se a jeito. E eu acho que foi infeliz, muito sinceramente, porque acho que essa frase, durante tantas décadas, foi associada a colocar a culpa nas vítimas nos crimes sexuais contra mulheres. Mas eu também acho que a justiça já está feita. Porque as pessoas das causas já foram para as redes sociais da Cristina Ferreira, na caixa de comentários, destilar-lhe ódio e colocar ameaças de morte e dizer que esta mulher é uma... Que se fosse o Numeiro vinha dizer a palavra, eu não posso. Não é? Portanto, eu acho que, mal ou bem, a justiça já está feita. E eu acho que mais essa semana o que possa ter acontecido... Também não concordas com isso, não é? Irem destilar ódio e ameaças de morte. Não, eu acho que é assim, comentário. Toda a gente já sabe como é que se combate o ódio. É com ódio, não é? É aquilo que toda a gente já sabe, é isto. Portanto, tal como esta semana também, outra coisa que aconteceu muito importante esta semana, que foi... quantas dezenas de crianças é que morreram em Gaza desde segunda-feira? Não sei bem, mas sei que a ONU disse que 100% da população de Gaza está sob fome, isto sob ameaça de sobrevivência. Mas também não são população, não é? Porque eles, como não são reconhecidos como um Estado, também não são população de coisa nenhuma, são um grupo de pessoas, 100% de um grupo de pessoas. Pronto, se calhar foi por causa disso que o Presidente da República decidiu apertar o pescoço a uma mulher, porque sempre é mais divertido abrir as manchetes da televisão com isso do que com as notícias deprimentes de Gaza, não é? Portanto, eu acho que é mais ou menos por aqui. O que é que aconteceu esta semana? Portanto, o Trump foi envolvido novamente no escândalo sexual denunciado pelo seu amigo Musk. Os irmãos Tate continuam a ser julgados na Inglaterra por crimes de tráfico humano e de crimes sexuais. A ponta Crimeia foi explodida entre a guerra da Ucrânia e da Rússia, que continua, o gelo continua a derreter, a temperatura continua a aumentar e isto continua a ser tudo muito aborrecido, não é? Portanto, eu preferia mesmo era falar da minha vidinha e daquilo que eu fiz esta semana, porque se calhar é mais importante isso para toda a gente, é a nossa vidinha, porque não vai saber aquilo que interessa mesmo somos nós. Portanto, eu na minha vida, o que é que eu fiz? Agarrei a mim e fui perguntar às pessoas à minha volta esta semana. Fui àqueles supermercados onde dizem que nós não andamos com eles. Fui a esses supermercados todos e andei a perguntar às pessoas do Chega, porque eu tenho amigos do Chega, eu não moro debaixo de uma pedra, amigos do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, do LIVRE, do PAN, do CDS, da IEL. Fui perguntar às pessoas o que é que realmente as incomoda. E junto da minha bolha, que é sempre a minha bolha, como é óbvio, as pessoas disseram-me que aquilo que as mais incomoda neste momento é o facto de nós não sabermos estar uns com os outros. É de nós, enquanto sociedade, já não temos perdido esta capacidade de sermos humanos uns com os outros, de nos compreendermos. Eu ouvi coisas de todo o lado, seja do Chega ao PCP e ao Bloco. Coisas como: já não há respeito, isto hoje é cada um por si. Foi um senhor velhote que disse assim: filha, isto hoje é cada um por si. Coisas como: estamos numa crise de valores, já não se respeita os velhos, que eu concordo muito. Portanto, estas pessoas que discordam tanto e que são de tantos polos, sem saberem, concordam se calhar com aquilo que está na base do que está errado, que é: nós já não sabemos andar uns com os outros, que na verdade é a razão pela qual isto é tão fixe estar aqui vivo, não é? É estarmos uns com os outros, senão andamos todos à guerra de dinheiro para quê? O que é que podemos fazer, Ana, para melhorar isto então? No meio disto tudo,
Vasco, aquilo que eu gostava de terminar por dizer é que eu comecei por dizer que fiquei sem palavras, e como é óbvio que eu não fiquei sem palavras, e eu usei ironia durante este tempo todo, porque a ironia é um dos produtos da cultura, e sem a cultura nós não tínhamos ironia, nós não tínhamos palavras, nós não tínhamos capacidade de interligar os temas que aconteceram todos numa semana, seja em Portugal, seja no mundo, e de fazer um discurso irónico, mais ou menos bem conseguido, que não foi muito, fiz um mau serviço ao teatro, mas pelo menos fiz. Eu acho que quando a cultura é aquilo que nos permite a nós pensar e a nós sermos humanos. E eu não sei se o governo não sabe mesmo, ou fingiu só que não sabe, que a cultura é a maior arma que nós temos para lutar contra este desligamento que estamos a ter todos juntos enquanto pessoas. Enquanto o Observador, e espero que o Observador não dê numa de SIC Notícias e não comece a transformar as linhas todas e pô-las direitas e tirar as mulheres de esquerda, eu continuo a ter voz aqui, gostem ou não, e portanto vou usar o meu espacinho para dar também voz a outras pessoas, outras mulheres e outros homens que vieram antes de mim, e vou acabar isto utilizando as palavras de uma mulher que eu admiro tanto. Num país e num mundo onde há famílias sem casa e doentes sem tratamento e sem hospital, a questão da liberdade de criação artística e intelectual pode parecer uma questão secundária. A cultura não existe para enfeitar a vida, mas sim para a transformar, para que o homem possa construir e construir-se em consciência, em verdade e liberdade e em justiça. E se o homem, ela queria dizer humanidade na altura, dizia-se assim, e se o homem é capaz de criar a revolução, é exatamente porque é capaz de criar cultura. Sofia de Melbrenner, em 1975, há 50 anos. Portanto, diz-se muito que andamos a andar para trás com a misoginia, mas eu acho que andamos a andar para trás com tudo. É isto. Pedro, depois disto, o que é que tens a dizer? Eu queria focar mais na questão do novo executivo. Do novo governo, sim. Eu foco na cultura e vocês ficam com as coisas importantes. Sim, avança. Não, quer dizer, eu acho que... As tuas notas sobre o novo governo. Sim. Eu acho que, de facto, é uma tragédia a cultura deixar de ter um ministério independente. Mas podemos dar o benefício da dúvida também, não é? Não sei, porque também Margarida Balseiro Lopes... Há outro aspecto. Sou muito respeito muito a figura, concordo até com muitas das coisas que ela ao longo da sua carreira política já promoveu e batalhou, mas quer dizer, é um nome que eu posso identificar com ser Ministra da Juventude, mas não identifico com ser Ministra do Desporto ou com ser Ministro da Cultura. Não é uma pessoa que tenha nome na cultura. E eu também sinto que na direita portuguesa há poucos intelectuais dignos de serem ministros da cultura. Nós, por exemplo, no Partido Socialista temos uma data deles e então mais à esquerda temos ainda mais outra carrada. Por exemplo, um grande ministro da cultura, o professor Dr. Manuel Maria Carrilho, que era sem dúvida um homem da cultura e que ainda hoje em dia continua a prestar um serviço à cultura. Mas, tirando esse aspecto que eu acho muito, muito mau, só no governo da Troika é que nós tivemos, aliás, a cultura sem ministério. A Secretaria de Estado, sim. A Secretaria de Estado. Relativamente ao Ministério da Reforma do Estado, eu acho que é um bom sinal e o nome é fantástico. O professor Dr. Gonçalo Matias é de facto uma pessoa muito respeitável. Ele era presidente de um grande da think Fundação tank, Francisco Manuel dos Santos. Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ele vai saber quem é que são as melhores pessoas em cada área para o ajudar a empreender esta reforma do Estado. E também acho que há um bom novo nome, que é a Administração Interna, com também a professora doutora Maria Lúcia Amaral, porque de facto com toda esta carreira que tem, desde juíza do Tribunal Constitucional até provedora da Justiça, já tem muito um legado, já sabemos o que é que podemos esperar, quais são as concepções dela sobre o Estado de Direito, como defender o Estado de Direito, como é que a polícia deve atuar, e eu acho que isto é importante num ministério como o da Administração Interna. Não nos podemos esquecer da operação no Martim Muniz, não é? E do respeito pelos direitos fundamentais, que é essencial num Estado de Direito democrático. Quanto ao mais, acho que é um governo cheio de juristas e contra mim falo. Pois foi, no voto fizeram muito esse comentário também, porque temos lá as notas biográficas. Parece que não há outras áreas. Em 16, acho que é 10 ou 11. Juristas. Também. Mas foi sempre assim, ou não? Isso é um problema, porque há outras áreas de conhecimento, porque os juristas, e eu que estou um bocadinho nessa bolha, achamos que sabemos tudo, e acho um péssimo sinal, temos um Ministro da Coesão e da Economia, que a sua formação é um jurista. A Margarida Balseiro Lopes é jurista. Sim, e não também tem qualquer tipo de formação em desporto ou em cultura. Sim, mas eu acho péssimo. Mas atenção, quem tira a formação em Direito também pode lecionar Economia, atenção.
Pode lecionar em economia, não será certamente. Eu percebo o que é que vocês estão a Não dizer. será certamente uma universidade de renome de economia que vai lecionar economia. Não é isso que eu estou a dizer, mas, por exemplo, que pode lecionar em determinados aspectos, isso é possível. O que eu estou a dizer é que, e concordando com vocês, há demasiado jurismo, vamos dizer assim, a realidade é que às vezes há alguma, vamos dizer, multidisciplinaridade dentro das próprias áreas. Sim, concordando com a vossa crítica, acho que também não precisamos eu também acho que as pessoas... Aliás, eu contra mim estou a falar que eu não sou jurista, não é? Sim, mas eu vou dar o exemplo. Por exemplo, o Dr. Paulo Rangel, de facto, é um brilhante jurista. Gosto muito das publicações que ele fez. Comprei o livro que ele publicou, Os Elementos de Política Constitucional. O que é que ele está relacionado com os negócios estrangeiros? Não é nem um diplomata de carreira, nem foi sempre uma pessoa que esteve muitos anos no Parlamento Europeu. Está bem, mas o Parlamento Europeu... Isso é importante. Olha, mas o Parlamento Europeu não faz a pessoa ser alguém versada para as relações internacionais, não é? Senão eu agora vou ser... Eu também não acho que é só o que nós estudamos. Eu também acho que não é só o que nós estudamos. E atenção, eu volto a falar contra mim que eu não sou um grande fã de Paulo Rangel, mas a realidade é que eu não sei quantos anos é que ele esteve, acho que à volta de 15, se não estou em erro, mas essa experiência no Parlamento Europeu, mas o mundo e a diplomacia é mais que a Europa. Eu não disse que era mais do que a Europa, mas tendo Portugal integrado na Europa, ainda para mais, em que a Europa principalmente ganha cada vez mais primazia no contexto internacional, é bom que tenhas alguém com experiência dentro desse mesmo prisma. E Paulo Rangel, bem ou mal, tem. E eu falo como não sendo entusiasta ou eleitor de Paulo Rangel. Havia melhores nomes para Ministro de Estado. Havia melhores nomes para Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Agora, eu compreendo que o Luís Montenegro tenha que fazer um equilíbrio que é precisa ter pesos pesados no governo, até para também. Ele é número 2, não é? Paulo Rangel. Até para não ter depois surpresas no partido, porque começam-se a criar fações e isso depois também é um problema. António Leitão Amar, Ministro da Presidência, eu acho que é um bom ministro, eu gosto do António Leitão Amar, sempre gostei. O Dr. Nuno Melo, como Ministro da Defesa Nacional, tem assim umas opiniões um bocado polémicas e eu acho que um dia vai ter o mesmo fim que teve o PPM, não é? Que não vão querer que fale assim muito, vão-lhe começar a tirar as câmaras. O Dr. Miguel... já está a falar da PSD e IEL juntarem-se nas câmaras de Lisboa e Porto. Exatamente. Sem o CDS. E o CDS ficar relegado não para sei se é sem, mas o IEL como... Não sei. Não percebi muito bem, mas vem na capa do Expresso. Eu relativamente à Ministra da Justiça, eu acho pena que a Ministra da Justiça continue. Acho que a Justiça precisava de alguém forte que pugnasse pelas reformas. E diria que mesmo o pior de tudo deste governo é a continuidade da Ministra da Saúde com a doutora Ana Paula Martins. É uma ministra demasiado polémica. O problema da saúde não é falta de dinheiro. Temos 17 mil milhões para a saúde. Todos os anos o orçamento cresce. É má gestão. Precisamos de um grande gestor. Tinhas algum nome para recomendar? Não. Agora de cabeça, não. Não. Não era só se... Mas de certeza que o professor Gonçalo Matias teria alguém bom para a saúde que ele recomendasse, que certamente não seria a Ana Paula Martins. E como já é hábito todas as semanas, vou querer ouvir as sugestões dos meus comentadores. Joana, começamos por ti. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Eu vou recomendar uma música que se chama Até Quando, da Beatriz Almeida. Procurem no Spotify se quiserem ouvir, mas a minha grande recomendação é que vejam o videoclipe no YouTube. É um verdadeiro hino contra a violência sexual das mulheres e acho que mais do que nunca hoje é importante ouvir este hino. Muito bem, obrigado Joana. Pedro? Eu vou recomendar um livro que o professor Manuel Maria Carrilho vai apresentar, creio que no dia 7 às 18 horas na Feira do Livro, que é A Nova Peste, da religião woke à ideologia de género. Eu acho que vai ser bastante interessante, dado que é feito por um professor catedrático de filosofia contemporânea e um antigo barão do PS, portanto... Acho que vai ser interessante ver o que é que ele tem a dizer sobre isso. Muito bem, obrigado Pedro. Gonçalo? Domingo joga a seleção, final da Liga das Nações. Grande Portugal, grande seleção. Portanto, a luta de seculares. Ora, Portugal-Espanha, vamos embora. Portanto, quem ganhar fica com a Olivença. Sim. Olha, boa. E o Nuno Melo como é que será que os 1943 celebram este tipo de coisas? Eu não sei. Será que eles vêm para a rua com aquelas armaduras de metal? Mas a minha recomendação é a final de domingo Portugal-Espanha. A que horas é? Boa questão, se for à mesma hora que a Alemanha, foi às 8h10 ou 8h10. Portanto, vamos ganhar a segunda vez. Sim, espero que sim. Nós somos os primeiros a ganhar a Liga das Nações. Fomos em 2019 com um gol de Gonçalo Guedes contra a Holanda na final. Na altura ainda Holanda. 8 em ponto. 8 em ponto? 8 em ponto. Portanto, o país para a essa hora. Sim. Muito bem, meus caros. Tivemos também outras coisas a acontecer esta semana, como a eleição de José Pedro Aguiar Branco, que já estava prevista, não é? Mas quero também ouvir, se calhar, Pedro, começamos por ti, estas confusões das votações para os vices do Chega. O que é que tu achas que aconteceu?
Antes disso, ficou a faltar 1 ou 2 votos, certo? 2 votos? 1 voto. 1 voto só. Antes disso, foram eu acho que a eleição do José Pedro Aguiar Branco, com aquela maioria 202 votos. tão ampla, foi bastante bom para ele, porque bom sinal, não é? na legislatura anterior aquilo estava bastante tremido para ele. Foi a confusão que foi, ainda assim, eu acho que aquela tendência libertária dele para tudo se poder dizer na Assembleia da República, por mim, não aconteceria. Porque não se pode dizer tudo na Assembleia da República. Tem que haver respeito, acima de tudo, pelos deputados. E depois, por outro lado, tudo o que seja incitação ao ódio não tem ali lugar. Eu, nesse aspecto, sigo muito o registro da House of Commons. Não se pode dizer tudo. Relativamente aos vice-presidentes da Assembleia da República, eu fico contente com o Chumbo de Pacheco de Amorim, porque realmente a mim faz-me confusão o substituto da segunda figura do Estado ser uma pessoa que esteve no Movimento Democrático de Libertação de Portugal, que plantava bombas por este país, e era uma organização de extrema-direita que teve a ver se não havia descolonização e se o país, no fundo, não trilhava para os caminhos da democracia. Portanto, nós estarmos a institucionalizar um inimigo da democracia, por mais que ele agora esteja moderado ou finja estar moderado, ele tem cadastro. Nós não podemos estar a normalizar pessoas com este cadastro. E, portanto, eu acho que o Chega deveria apresentar outra alternativa. O que é que tu achas que aconteceu para faltar um voto? Eu acho que, sinceramente, foi uma vingança também do PSD para fazer aquilo que fizeram a Aguiar Branco. E, portanto, garantiram a eleição do Aguiar Branco e a seguir aproveitaram-se. Eu já tenho lá quem queria, agora vocês não vão ter lá e vão passar pela mesma situação que nós passámos de humilhação. E o Chega, claro, aproveita todas estas crises. As crises é sempre o oxigénio dos populistas para dizer que são umas vítimas. Mas, por mim, os partidos extremistas, portanto, Chega, Bloco de Esquerda, PCP, nunca teriam lugar em lugares de relevo num Estado. Mesmo estando o Chega em segundo lugar? Mesmo estando o Chega em segundo lugar. Sou defensor de uma cerca sanitária. Então, mas e a democracia? Eu não sei o que estou a dizer isto, mas é que realmente é uma questão que eu tenho. Então, e a representação democrática das pessoas que votaram no Chega? O problema é que o Chega é um inimigo da democracia, não é? E nós não podemos estar a normalizar... Mas nós nos pomos num papel de... A doutrina dele... Eu discordo do Chega profundamente, atenção. Sim, estou a adorar esta posição da Joana. Profundamente, mas ou seja, a nível democrático, se está em segundo lugar, se as pessoas representavam... Não acham que o cordão sanitário só dá mais força ao Chega? Mas, repara, o cordão sanitário tem que ser feito a esvaziar o conteúdo ideológico do Chega. Portanto, pois, é isso, não é? Mas esvaziar o conteúdo ideológico, não é dizer vocês não passam porque são inferiores a nós. Nós temos é que não é esse discurso. Os atores políticos do Chega são fracos, tirando o André Ventura, e só motivariam uma cerca sanitária. Agora, nós temos é que nos preocupar com os votantes do Chega. E os votantes do Chega nós temos que os reintegrar num sistema que é o sistema democrático, goste ou não, é o melhor sistema que temos. E temos que procurar, por isso, esvaziar o conteúdo político daquele partido. Mas então por isso mais me ajudas. Ou seja, se nós temos que procurar dar informação às pessoas, desconstruir as ideias populistas do Chega, etc., eu acho que começar por dizer, bem, vocês votaram neste partido, mas nós agora vamos lhe tirar os poderes. É o que se está a fazer na Alemanha. Isso não é a melhor maneira de explicar às pessoas que este sistema é bom, não é? Deixa eu ouvir o Gonçalo. Eu vou dar aqui uma análise um bocado mais ampla. Primeiro, os partidos são diferentes. A AfD e o Chega são diferentes ideologicamente e enquadram-se também em famílias europeias diferentes. Portanto, logo aqui também há uma diferença. Não obstante essa diferença, eu acho que essa comparação não faz sentido absolutamente nenhum. Um faz parte de uma direita radical que se enquadra dentro do prisma democrático. Os partidos radicais, onde se enquadram a nível académico, o Bloco de Esquerda, o PCP, o Chega, embora com visões ideologicamente opostas, mas enquadram-se na vertente radical da democracia. Querem mudar radicalmente, uns mais progressistas, outros mais conservadores ou soberanos, seja o que for, mas querem usar o jogo democrático para isso. É assim que academicamente... Mas são inimigos desta Constituição, é bom ter isso presente. Mas tu podes não gostar de uma determinada Constituição e não ser contra o regime democrático. Uma coisa não invalida a outra. Mas repara, estás a ser contra o regime como ele está implantado. Não necessariamente. Não, então se tu não gostas da Constituição... Mas uma coisa é tu discordares da Constituição em determinados aspectos. Uma coisa não é discordar da Constituição. Uma coisa, o CDS é fascista. Nesta conversa porque repara, se o Chega é fascista, porquê? Porque não gosta do socialismo... Eu não disse que o Chega era fascista.
É antidemocrático, pronto. O PS, o Chega CDS é votou contra a Constituição em 77. O Chega é antidemocrático porquê? Porque não se revê no socialismo ou de caminharmos para uma sociedade socialista no preâmbulo, porque não gosta do tem validade legal. Porque não gosta do estatismo na Constituição, porque quer a prisão perpétua. É por causa disso que é fascista ou antidemocrático. Nós temos que ser concisos. Nós temos que ser concisos nas críticas que fazemos. Não se revê no sistema, não se revê nesta Constituição. E isso é perigoso. Mas por não se rever nesta Constituição, não quer dizer que não se reveja numa Constituição de âmbito democrático. Nunca apresentou a alternativa. Mas isso é significativo que não se apresenta como... Por exemplo, o Salazar tinha uma Constituição de um âmbito ditatorial. A Constituição Política de 33 é uma desgraça, sim. Ora, aí está. Então estás a dar razão ao meu argumento. As constituições podem ser diferentes dentro de um regime democrático, mas há dentro de um regime que não ditatorial. Considera aquilo Constituição, por exemplo. Certo, correto, mas a questão não é essa. Não, a questão é o que tu estás a dizer, o teu argumento é, lá por o Chega não concordar com esta Constituição, o Chega é antidemocrático. E eu discordo veementemente. Porque o Chega aprecia outros modelos políticos. Isso vai implicar uma mudança de regime. O Chega aprecia. Há vários regimes do tipo democrático. Eu posso só dar aqui um parênteses de teoria política. Há vários tipos eu conheço, não precisas. Mas eu vou dar, eu quero. Tá bem? Não és o único a ouvir este podcast, há mais pessoas a ouvirem. Há vários tipos de modelo democrático. Portanto, tens um modelo de elitismo competitivo, que são modelos de elites a competirem entre si, naquilo que o Weber e o Schumpeter falavam como modelo de elitismo competitivo ou então ditadura eleita, onde grupos de elites competem entre si para ver qual é o grupo de elites que tem mais poder dentro do regime democrático, embora mediaticamente se chame ditadura eleita. Há outros tipos de modelos democráticos, como o poliárquico, onde tu tens pequenos grupos, quase PMEs democráticas, de grupos de poder, que competem também entre si, rivalizando com os grandes grupos de elites. Ou seja, tu dentro dos vários modelos democráticos podes ter diferentes visões que se adaptam posteriormente em diferentes visões constitucionais. Portanto, nem tudo é linear. E eu acho que isto é perigoso por uma simples razão. Quer na questão de andarmos a dizer que são todos wokeistas à esquerda ou fascistas ou antidemocráticos à direita. Porque vamos chegar a um ponto onde quando aparecerem os verdadeiros comunistas, maoístas ou os verdadeiros fascistas, as pessoas vão achar que são como a malta do Bloco, que é um bocado mais progressista, ou como a malta do Chega, que é um bocado mais securitária. E não é a mesma coisa. São coisas diferentes. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Deixa-me só dizer uma coisa. A doutrina constitucional está de acordo com uma coisa. Eles são inimigos da Constituição. E ao serem inimigos da Constituição, são inimigos, por exemplo, de um catálogo de direitos fundamentais como é o da nossa Constituição. Nós não sabemos qual é a alternativa. Sabemos que, se houver uma mutação constitucional, se mudarmos de Constituição, temos um risco, que é perder essas garantias e essas tutelas. E, portanto, isso para mim, ser inimigo da Constituição, é automaticamente inimigo do regime. E isto basta ler Popper. E, portanto, nós temos que tratar os inimigos do regime fazendo-lhes as cercas. Então, deixa-me só... Eu só quero dizer a mesma coisa, que é, não se percam numa coisa, que é a Constituição portuguesa, como ela está escrita neste momento, não é a única forma de nós guardarmos uma democracia. Exato. Ou seja, a Constituição tem 300 artigos. Não é aí que nós temos a democracia em todo o lado. A democracia, sim, é um sistema... Portanto, eu acho que se calhar mais do que nos prendemos com será que o Chega é a favor ou contra a Constituição, porque lá está, volto a dizer, o CDS votou contra a Constituição em 76 e nós nunca pensámos que o CDS não seria um partido democrático. Agora, mas por outras razões. Eu acho que a questão, sim, por causa do primeiro artigo da Constituição, que na altura dizia que caminhávamos para uma sociedade sem classes e que hoje fica no preâmbulo, é verdade. Agora, a questão é, e no preâmbulo não há validade jurídica, não há validade mas jurídica. Há validade simbólica. Não há validade jurídica. A questão aqui, o ponto aqui é, mas estamos aqui com simbologismos, o ponto aqui, o ponto aqui é, não sei, não, eu não acho que sabes que é importante. Mas, novamente, aqui o ponto é até que ponto é que o Chega é ou não contra. Portanto, na nossa Constituição, ela demonstra alguns valores democráticos. Não é as palavras exatas que lá estão escritas, porque podemos alterar um artigo mais à direita ou mais à esquerda, porque ela já foi alterada e não deixámos de ter uma democracia. Desde 76, ela já foi alterada várias vezes. Portanto, o ponto é, será que o Chega é contra os valores que são democráticos, os valores que alicerçam a nossa Constituição? E quando Chega, há algumas coisas que o Chega faz, sim, revelam que não é assim tão democrático quanto isso. Qual é que é a democracia interna do Chega? Não há. Exatamente. Ou seja, há coisas no Chega que revelam que são contra alguns valores democráticos. Agora, não é porque são mais ou menos a favor da Constituição. Eu acredito que o Chega não seja o único partido que quer mudar a Constituição. Aliás, eu acredito que se todos os partidos no Parlamento pudessem ter alguma vírgula a mudar, mudavam alguma vírgula. Sim, e não é por isso que não são democráticos. Eu acho que o Chega não é... mas o problema é que ele nem é mudar. Ele não quer eu acho que o Chega deixa de ser democrático a partir do momento em que, nos direitos, liberdades e garantias,
pessoas, e a começar pelo princípio da igualdade, ele não concorda. Pronto, é por causa disso. Gonçalo, para depois mudarmos de tema, sim. Okay, deixa-me só dar aqui uma nota então, que é o seguinte: assumindo, pronto, que o Chega estaria fora das instituições, vamos assumir esse caso. Calma, que eu só digo não, que estou a falar. Não, mas assumindo, pronto, assumindo esse cenário geral, sim. que o Chega estaria fora. Achas mesmo que isso iria mitigar o efeito do Chega? É que o que nos diz o resto da Europa é exatamente o oposto. Não, mas é por isso que deixa-me só concluir o raciocínio. Porque o que nos diz o resto da Europa, se o objetivo das pessoas que não gostam do Chega é mitigar o Chega, não é excluir o Chega das instituições. Aliás, eu até posso dar um exemplo. O PCP teve alguns exemplos, até do lado oposto, era mais responsável em termos das propostas governativas, porque chegava a ter algumas câmaras autárquicas na sua posse, do que propriamente o Bloco de Esquerda, que só teve uma na sua história. Portanto, não andava às vezes a deambular ali em ideias um bocado de coisa. E, portanto, ao mesmo tempo, o que nos diz o resto da Europa é que agregar os partidos da direita radical ou a esquerda radical no poder acaba por os mitigar. Aliás, em Portugal isso aconteceu. O Bloco de Esquerda e o PCP neste momento estão nas ruas da Amargura, à pala da Geringonça. Não sabemos se é por isso. Mas é o que nos diz os exemplos históricos. Portanto, há várias causas, obviamente, a conjuntura atual também, mas essa também é uma delas. Então, para ti, o Chega fazia parte do governo. Não, neste momento atual? De acordo com aquilo que estás a dizer. Neste momento atual? Sim. Não tem legitimidade para se forçar a estar no governo. Não, se fazia parte do governo. Se ganhasse as eleições. Não, se fazia parte do governo do PSD. Se tu concordas que ele devia fazer. Acabaste de dizer que era essa a solução para mitigar o Chega? Sim, nesse aspecto. Se me perguntares... E nós já falámos disto aqui já também. falámos disso, eu não estava a fazer a tua pergunta. Por mim não faria isso, é uma linha Não, vermelha. mas repara, tu não estás a dizer só o governo, porque imagina, eu pensava que a tua pergunta era outra. Tu estavas-me a perguntar se eu achava que devia fazer parte do governo no sentido em que o Montenegro deveria ser obrigado a ter lá o Chega só para ter maioria. Eu não acho que o Luís Montenegro tenha que ser obrigado a isso. Se quiser fazer, acho muito bem. Mas não é obrigado a tal. Mas acho muito bem. Mas eu acho muito bem que as pessoas sejam livres de fazer a sua escolha governamental. O que eu estou a dizer é que excluir os partidos da direita radical, da governação, das instituições, da vice-presidência, seja de onde for, das secretas, do que tu quiseres, acaba por lhes dar mais força a nível eleitoral do que propriamente mitigá-los do ponto de vista partidário. Só uma nota. Temos uma provedora de justiça que temos que eleger nos próximos 30 dias e o Parlamento vai precisar de 2/3 para eleger. Vamos ver agora com esta nova maioria, quem vai ser a nova provedora ou o novo provedor? Bem, dado o Presidente da Assembleia da República e a eleição do Presidente da Assembleia da República, eventualmente será uma pessoa nomeada pelo PSD, não é? Desculpa só dar a nota. Isso aconteceu, o que eu estava a dizer, de mitigar os partidos da direita radical, aconteceu em Espanha com o Vox, que tem parcerias em algumas comunidades autónomas em Espanha com o PP. Curiosamente, na Alemanha, a AfD não para de crescer, embora eu volto a frisar, há diferenças entre um Chega e um Vox e uma AfD. A AfD está em crescimento, a ultrapassar os 20% e tem sido constantemente barrada a nível institucional. Ou seja, o que a história nos tem mostrado na Europa... E agora o chanceler alemão vai conseguir esvaziar, tenho a certeza, o conteúdo político da AfD. Pronto, eu não consigo prever o futuro, ainda não tenho as tuas capacidades, mas... Eu não estou a prever o futuro. Pronto, está bem. Mas pronto, vamos ver o que é que acontece. Isto para dizer que, historicamente, até há alguns exemplos à esquerda e agora alguns também à direita na história recente, acabam por mitigar esse crescimento da direita radical. Tenho uma teoria de constipação. Nós temos... Muito rápido, que ainda vos queria perguntar. Eu gosto como já adotaste a termo. Agora lembrei-me aqui de uma coisa. Espera, teve aqui um acesso. Imaginem uma teoria da conspiração. Vamos só aliviar um bocadinho a coisa, que é... Então imaginem que o Chega... Agora, foram eles que... Porque já há uma teoria aqui, que dizem que foram eles que não votaram a favor do seu próprio vice-presidente para poderem chorar sobre esse assunto. Para poderem chorar sobre isso. E se eles fizeram isso para agora terem um argumento narrativo nas mídias justificado para, na provedora da justiça, não apoiarem a candidata do PSD? Atenção, vou dar aqui o meu parecer. Ela ainda não tinha sido apontada. Não, mas eles sabiam que o PSD ia apontar uma candidata, certo? Eles sabiam que depois iam ser necessários. Portanto, eles agora dizem, não eles não votaram connosco, nós também agora vamos ser contra eles. Atenção, eu acho que houve malta do Estou Chega... Não, mas atenção. Mas olha que o Chega eram meninos para uma coisa destas. Porque o próprio Chico de Amorim, acho que até foi aqui no Observador, disse que 2 ou 3 eventualmente possam ter votado contra ele. Se querem a minha opinião, acho que foi mais. Porque dentro dos grupos parlamentares, todos eles... Santinho, Joana. Todos eles. Saúde. Até espirrei. Dos grupos parlamentares, todos eles, há sempre tricas internas e às vezes é por coisas ridículas, não é? Por grandes debates ideológicos, desenganem-se disso. É porque, fez um comentário no Facebook há 2 anos que eu não gostei. Fala mal de mim nas costas, não sei o quê. Porque matou umas pessoas na altura, no século XX. Não, ele não matou ninguém. Calma. Na bomba? Não, ele não colocou bombas, ele esteve no grupo, mas não colocou também. Calma, é preciso... Vá, mas não é esse o tema, não é esse o tema. É condenado. Isto para dizer o quê? Que não me admira nada que tenham
sido mais do que 2 ou 3 pessoas, como o Pacheco de Amorim disse, a votar contra desculpem, o voto favorável do Pacheco de Amorim. Agora, o que é que eu acho? O Hugo Soares, que não é parvo, aliás, acho que é um excelente parlamentar, é dos 5 melhores parlamentares daquela Assembleia da República de longe. Claramente parece-me que ele deu ordem ao PSD para votar favoravelmente nos vice-presidentes por uma simples razão. O PSD já percebeu, e bem, e o PS também parece que já percebeu, que andar a ostracizar só porque sim vai catapultar o Chega para outros níveis eleitorais ainda mais volumosos. E, portanto, o Hugo Soares certamente deu a ordem... Isso não faria sentido ser do PSD, não é? Exatamente. Tanto que aquilo acaba e o Hugo Soares pega logo no telemóvel para ligar ao Ventura. Portanto, e depois outra coisa que é, o Ventura não quis repetir a votação logo no dia. Ou seja, o Ventura percebeu que não era propriamente só o PSD. Portanto, havia ali malta e por isso é que tinha que reunir com o grupo parlamentar para perceber se havia viabilidade para nomear novamente o Pacheco para passar. Então tu concordas com a minha teoria? A tua teoria já vai a um nível distante. O que eu disse foi Joana, não é preciso chegar ao alto mar, mas pronto, vamos chegar à zona da rebentação das ondas. Mas isto para dizer que sim, que eu acho que o Chega da maneira pode ter. Mas muito rápido, quero só 30 segundos de cada para vocês comentarem o primeiro candidato presidencial de esquerda, António José Seguro. Joana, eu começo. Estás contente? Olha, não sei. Muito rápido. Não te explicar. Eu gostava muito de Augusto Santos Silva. Gostava muito de Augusto Santos Silva se candidatasse. E sentei-me um ao outro. Concordo. Gostava muito. Então António José Seguro não vai ser o teu escolhido. Estou expectante para ver a campanha dele. Estou expectante para ver o que é que ele vai dizer. Sobretudo. Acho que só depois é que consigo. Pedro, António José Seguro. António José Seguro foi traído por António Costa. Foi corrida à paulada do PS. Portanto, não deve ter o apoio do PS, porque o PS ainda está muito costista. Então achas que o PS vai arranjar outro candidato? Sim, o PS deve arranjar. Eu acho que isso não faz muito sentido. Eu acho que arranja outro candidato, até porque devia ser um candidato de esquerda, não é? Mariana Vieira da Silva já vai dizer que ela não apoiava, e ela tem uma parcela importante do partido, mas eu acho que é um homem íntegro, honesto e que teria muito para dar ao país. Mas o meu voto vai para o Almirante, nunca na vida vai para o... Joana chocada. Estás a ser irónico. Não, antes dos chegar já estávamos a falar sobre isso. Um dia depois, mais Gonçalo, António José Seguro. Olha, fiquei muito feliz pelo anúncio da candidatura do António José Seguro, uma pessoa que eu respeito imenso, embora... Vai já aqui anunciar o teu voto? Pelo que eu percebi até agora, só há 3 candidatos oficiais, não é? Destes 3? Não sei o que é que vai aparecer daqui nada, mas pelo que eu sei, oficialmente só há 3. Desistiu. Pois foi ontem, é verdade. Portanto, só há 3, que eu saiba oficialmente, acho que não há mais nenhum, não é? Portanto, Luís Marques Mendes, o Almirante Gouveia Melo. Não, há aquele do Tim Vieira. Não, há aquele do movimento dos professores, do Stop. André Pestana. Pronto, mas também não faz bem parte da minha visão. Exato. E a Joana Amaral Dias? Joana Amaral Dias também? Já oficializou? Acho que não. Eles querem que o Chega apoie a Joana Amaral Dias. Sim, mas pronto, mas ainda não é oficial. Vamos só, os 3 oficiais são só estes até agora, pelo menos. Não votas na Joana, não é? Sim. Sem problema nenhum. Posso dizer isso sem problema nenhum. Se forem estes 3, voto na Joana Amaral Dias. Vá, diz lá. Eu quero saber. Marques Mendes, Almirante Gouveia Melo e António José Seguro, voto, mas sem sombra de dúvidas, só não voto 2 vezes porque não dá e o voto é inválido. Não, vota. não, é verdade. Mas votem no António José Seguro, muito claramente, bem. Acho que é uma pessoa de respeito, que consegue agregar ali uma boa parte interessante do centro-esquerda, ao qual eu não estou integrado ideologicamente, mas que eu respeito. Portanto, fico muito feliz que o António José Seguro tenha assumido a candidatura. Tenho pena que o PS tenha estas tricas internas constantes, porque já há 4 anos ou há 5 anos foi cá a Ana Gomes. Portanto, pelo António Costa, o Costa na altura até preferia que o Ventura ganhasse a Ana Gomes. Portanto, era bom que o PS resolvesse um bocado assim as tricas internas. Muito bem. E era bom que apoiasse o António José Seguro. O Tosé! Vamos embora! Já está slogan! Fica para ver. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e Pedro Maria de Castro. Voltamos todas as sextas com um novo episódio. Estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo, no YouTube e em podcast. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.